Então, a gente vai começar a gravar. Meu nome é Gisele. Essa daqui é a segunda aula de nivelamento para o pessoal do EAD da UniBR. Essa aula vai ficar gravada e a gente vai estender hoje um pouquinho a mais, depois das 7. Quem não puder ficar, tudo bem, mas a aula vai estar gravada. E a gente vai estender um pouquinho mais, porque a gente começou atrasado em função dessa modificação. Eu tive que mudar o link para o Zoom, porque lá no Google Meet a gente não está mais conseguindo gravar as aulas. A gente antes conseguia gravar pelo Google Meet. Isso, pessoal, coloquem no chat aí o nome de vocês, o semestre e o RA, para que eu possa fazer o controle das presenças. Então, gente, eu tive que mudar para o Zoom, porque no Zoom meu Zoom é pago, e aí eu consigo fazer uma gravação, fazer a aula, deixar ela registrada para vocês, por isso que eu mudei o link para o Zoom. Então, algumas pessoas estão tendo alguma dificuldade, mas é só baixar o aplicativo do Zoom, e no YouTube tem vários vídeos explicativos aí do Zoom, se der algum problema de áudio, de vídeo, para vocês resolverem, mas foi a única maneira que eu encontrei para que a gente possa gravar essas aulas e vocês não perderem esse conteúdo, né? O pessoal que não pode assistir, de repente, perdeu o conteúdo. Sempre lembrando que para ter o certificado, vocês têm que estar presentes na aula, tá? Online. Então, a aula é ao vivo, então, para dar o certificado no final, vocês têm que estar presentes, porque no final eu salvo todo mundo que estava presente, e aí eu coloco a presença para vocês, vocês têm direito a uma hora no certificado, que vale lá para as atividades complementares. Entrou uma pessoa chamada User, mas eu preciso que essa pessoa me dê o nome dela, né? Coloque o nome no chat, para eu poder saber quem é, tá? Ah, tá, você não estava conseguindo acessar a aula, tudo bem. Mas só me coloca teu nome no chat e a turma, que é para eu saber quem é você, porque aparece para mim só o nome user, não aparece o seu nome de verdade, tá bom? Então, eu vou começar a compartilhar a nossa tela e a gente vai começar a ver aí a nossa aula de hoje, que vai ser uma aula sobre adjetivos, né? A gente viu... Espera aí que eu tenho que diminuir isso aqui para ela poder entrar. A gente viu os substantivos na primeira aula e a gente vai ver agora adjetivos nessa aula de hoje, tá? Então, sempre entrando nas classes de palavras, conforme a gente já viu, lá na primeira aula a gente vai começar estudando as classes de palavras, né? Vai voltar, né? Tendo essa revisão aí das classes de palavras. Essa é a nossa segunda aula. E a gente vai ver, então, adjetivos hoje. Só lembrando para vocês, né, quais são as classes de palavras, o que a gente vai estudar, né? Então, lembrando para vocês aqui, as classes de palavras. Oi, gente, alguém está falando comigo? Aí, se alguém tiver com o microfone aberto, por favor, fecha para eu poder falar aqui e não atrapalhar. Então, gente, as classes de palavras, a língua portuguesa ela estuda as palavras em separado, que é a parte da morfologia, e a língua portuguesa também vai estudar a sintaxe, que é a parte das palavras dentro das orações. Então, para a gente começar relembrando lá do comecinho, para que a gente consiga chegar lá na parte da análise sintática depois, eu preciso relembrar com vocês quais são essas palavras que formam as classes de palavras da língua portuguesa. Então, a gente tem 10 classes de palavras e dividem em variáveis e invariáveis. As variáveis, elas são aquelas que podem variar de gênero, número e grau. Só lembrando o que é gênero, número e grau, eu já falei na aula passada. Gênero, feminino, masculino, número, singular e plural, grau, aumentativo, diminutivo. Então, essas palavras variáveis, elas podem variar nesses termos. São variáveis, gente, tem alguém com o som aberto, eu queria pedir para fechar, por favor. Gente. Pronto. Então, as invariáveis vão ser aquelas que não vão ter variação nem de gênero, nem de número, nem de grau. Então, vamos ver. As variáveis são substantivo, adjetivo, pronome, verbo, artigo e numeral. Nós vamos ver essas 6 classes de palavras.
As mais compridas, que tem mais conteúdo, é substantivo e adjetivo, e verbo, né? As outras são mais curtinhas. E dentro das invariáveis, a gente tem as preposições, conjunções, interjeições e advérbios. Então, hoje, na aula passada, já estudamos substantivo, hoje nós vamos estudar os adjetivos, tá? Os adjetivos, eles estão dentro das classes de palavras variáveis. Então, vamos ver o que é um adjetivo. Um adjetivo é uma palavra que vai atribuir a um substantivo uma qualidade, um estado de espírito, um estado de ânimo, vai estar sempre atribuindo a uma pessoa, a um objeto, tá? Às vezes até um pronome pessoal, como ele, ela, eu, tu, vai estar atribuindo essas características. Então, vamos ver como é que funciona. Elas vão variar em gênero, que podem ser feminino ou masculino, em número, que podem ser singular e plural, e grau, que é um pouquinho diferente do substantivo. O grau do adjetivo vai ser comparativo e superlativo. Ele é um pouquinho diferente, ele não é dividido em aumentativo e diminutivo, porque a gente não pode classificar o adjetivo aumentando ou diminuindo por sufixo. A gente precisa fazer aí uma comparação com outro para que seja considerado o grau do adjetivo. Então, a gente vai ver como é que isso tudo funciona e como é que isso tudo se dá. Então, eu tenho alguns exemplos aí de adjetivos. Garota bonita, garotos bonitos, garotas bonitas, criança obediente, crianças obedientes, e assim sucessivamente. Deixa eu tirar isso daqui da frente. E assim sucessivamente. Aí, vamos ver como é que a gente faz, então, agora, a classificação desses adjetivos. Vou tirar o som do meu celular, senão fica tocando. Então, eles podem ser simples ou compostos, igual no substantivo. Simples ou composto. Ele vai ser simples se ele tiver um radical só e composto se ele tiver mais de um radical dentro da palavra. Ele pode ser primitivo ou derivado e ele pode ser pátrio. O pátrio, ele é a parte desses outros dois, tá? A classificação dos adjetivos ela é bem menor. A gente tinha 4 pares de classificações no substantivo e aqui no adjetivo a gente só tem 2 pares e mais o pátrio. Lá a gente tinha 4 pares e mais o coletivo. Aqui a gente vai ter 2 pares e o pátrio. Então, vamos ver o que é cada um deles, né? Os adjetivos simples são aqueles que têm somente um radical na palavra, ou, em alguns casos, né, uma palavra só, como bonito, grande, feio, amarelo, azul, preto, roxo. As cores são sempre adjetivos. As qualidades, feio, bonito, inteligente, burro, os estados de espírito, feliz, triste, os dias que podem ser chuvoso, o dia está chuvoso, o dia está enevoado. Então, essas palavras que vão atribuir qualidades ou estados aos substantivos, elas vão ser os adjetivos. E eles são simples quando eles são formados por uma palavra só. Eles são compostos quando eles têm mais do que 2 radicais dentro de uma palavra. E por que eu digo 2 radicais? Porque, às vezes, uma palavra é escrita numa palavra só, mas dentro dela tem 2 palavras, como a palavra super interessante. A palavra super interessante, apesar de ser uma palavra só, dentro dela a gente encontra 2 palavras, o super e o interessante, só que por aquela coisa de união, né? Por aquela coisa de aglutinamento, que a gente aglutinou 2 palavras, nós pusemos 2 palavras numa só, que não são separadas por hífen, que são separadas sem hífen, mas ali dentro tem 2 palavras. Então, eu tenho alguns adjetivos que são fáceis de identificar como compostos, porque eles são 2 palavras separadas por hífen, como luso brasileiro, amarelo ouro, rosa claro, azul escuro, azul cobalto, e assim sucessivamente. Essa palavra super interessante é uma palavra que é formada, então, por 2 palavras, o super e o interessante. Então, ele é composto mesmo sendo uma palavra só. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a minha apresentação, gente, me chamem, me perguntem, que a gente para e a gente resolve aí, a gente fala aí o que vocês estão com problema, tá bom?
Aí, indo agora para os adjetivos que são primitivos, que são aqueles que são os primeiros, né? Igual no substantivo, que ele não é derivado, ele não vem, ele não é formado a partir de nenhuma outra palavra da língua portuguesa. Então, eu tenho bom, alegre, triste, feio, azul, verde, tá? Agora, por exemplo, eu tenho lá a palavra azul. Aquele caderno é azul. Então, caderno é substantivo, azul é o adjetivo, que é o quê? A qualidade que eu estou dando para o caderno. Essa qualidade, nesse caso, é a cor. Se eu digo assim, aquele caderno é azulado, é uma qualidade também, né? Isso quer dizer que não é bem um azul, mas ele é azulado. Só que esse azulado, a palavra azulada, ela está derivando da palavra azul. Então, ela vai ser um adjetivo derivado, que é quando essa palavra vai derivar, vai ser formada a partir de outra palavra, né? Que pode ser outra palavra qualquer, pode ser formada a partir de um verbo, de um substantivo, de um adjetivo, mas a gente sabe que ela não é a primeira, né? Ela não é a primeira da família, por exemplo. Bom é a primeira da família. Bondoso, boníssimo, são palavras derivadas de bom. Então, vai estar na classificação de derivado. Alegre, alegríssimo, alegre, alegríssimo, alegrinho, são todas palavras que são derivados de alegre. Triste, tristeza, tristonho, e assim sucessivamente. Feio, feíssimo, lindíssimo, lindo, lindíssimo. Então, lindo primitivo, lindíssimo. Deixa eu admitir as pessoas que estão na sala de espera. Tinha 2 pessoas esperando para entrar. Admitir. A Charlene está com dificuldades, ela tá, acho que, caindo muito. Então, gente, essas palavras primitivas são as primeiras de uma família, e as derivadas são aquelas que vão ser formadas a partir dessas primeiras, dessas palavras primárias, tá? Então, continuando aqui, nós vamos ter os adjetivos pátrios, que também são chamados de gentílicos. O que são adjetivos pátrios? Os adjetivos pátrios são aqueles que vão caracterizar o local onde a pessoa nasceu, né? A origem dessa pessoa. Por isso, ele é pátrio, também chamado de gentílico, mas o mais comum é chamar de pátrio, acho que é uma forma mais fácil da gente lembrar, né? Então, a gente tem aí alguns adjetivos pátrios que eles podem ser de acordo com o país que a pessoa nasceu, podem ser de acordo com a cidade que a pessoa nasceu. Por exemplo, quem nasceu em Santos é santista. Quem nasceu em São Paulo, no estado de São Paulo, é paulista. Quem nasceu na cidade de São Paulo é paulistano. Quem nasceu em Salvador é soteropolitano. Quem nasceu em Alagoas é alagoano. E assim sucessivamente, uma série de outros adjetivos pátrios. E eu vou mandar uma listinha, uma tabelinha de adjetivos pátrios para vocês, que tem alguns lá bem interessantes, que são um pouquinho diferentes aí do que a gente está acostumado, né? Que nem soteropolitano, né? Soteropolitano designa uma pessoa que nasceu em Salvador, na cidade de Salvador, né? Quem nasceu na Bahia é baiano, mas quem nasceu na cidade de Salvador é soteropolitano. E assim por diante, né? Como paulista e paulistano, paulista quem nasceu no estado de São Paulo, paulistano quem nasceu na cidade de São Paulo, fluminense quem nasceu eu acho que Fluminense é na cidade do Rio de Janeiro e carioca é no estado do Rio de Janeiro, ou ao contrário, eu sempre me confundo, mas é só olhar. E aí a gente vai ter, aí depois eu vou mandar abrir para vocês uma listinha desses adjetivos pátrios, que é bem interessante. Quanto à flexão do adjetivo, a gente vai flexionar em gênero, em número e em grau, né? Da mesma forma que a gente flexiona o substantivo. Essa flexão, ela vai ser um pouquinho diferente dos substantivos com relação ao gênero e com relação ao grau, tá? Eu peço para quem está entrando, que não está aparecendo o seu nome real, que coloque o nome lá no chat para mim, para que eu possa dar a presença, tá, gente? Tem gente entrando aí que está aparecendo o nome do aparelho, está aparecendo o usuário, e aí não aparece o nome para mim, eu preciso ter o nome de vocês para poder dar a presença, para depois vocês terem o certificado. Bom, então, com relação ao gênero, os adjetivos vão se dividir em uniformes e em biformes. Somente isso.
Lá no substantivo, a gente também dividia em uniforme e biforme, só que dentro do uniforme eu tinha 3 categorias e dentro do biforme eu tinha 2 categorias. Aqui não. Aqui eu vou ter só gênero, uniforme e biforme. O número eu vou ter o singular e o plural. Facinho, a gente lembra isso daí, né? No grau, eu também vou ter um pouco diferente do substantivo. Eu vou ter o grau comparativo, o grau normal e o grau superlativo. Então, vamos ver cada um deles, como cada um deles funciona. E se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer da minha explicação, é só me chamar por áudio, não adianta levantar a mão, porque eu não consigo ver se tem alguém com a mão levantada, mas me chama por áudio, abre o áudio e fala, professora, que eu paro e a gente conversa e eu explico aí o que tiver na dificuldade. Então, vamos ver com relação ao gênero como que vai ser. Eu vou ter os uniformes, que são aqueles que vão ter uma forma só, tanto se for menino ou se for menina. Por exemplo, a palavra feliz, ela vai servir tanto para o menino quanto para a menina. Menino feliz, menina feliz. Então, a palavra feliz é um adjetivo de gênero uniforme. Os adjetivos de gênero biforme são aqueles que vão variar de acordo com o sexo do substantivo. Então, por exemplo, carinhoso. O homem é carinhoso, a mulher é carinhosa. O homem é bonito, a mulher é bonita. Então, eu tenho esse adjetivo em 2 formas. Uma forma que vai ser usada para o masculino e outra forma que vai ser usada para o feminino. Nesse caso, a classificação dele vai ser gênero biforme. Com relação ao número, também facinho, né? Os que são singulares são aqueles que vão identificar só um elemento, menino feliz, menino triste, menina feia, menino bonito. E no plural, quando vai identificar 2 ou mais indivíduos, né? Então, vai ser meninos felizes, meninos tristes, meninas feias, meninos bonitos, né? Então, singular e plural, facinho também, conforme a gente já aprendeu lá no primário, lá atrás, você não tem dificuldade. O que vai complicar um pouquinho aqui no adjetivo é a questão do grau, né? E o grau vai se dividir em comparativo, em normal e em superlativo. Vamos ver como que cada um deles se subdivide. O comparativo vai ser subdividido em comparativo de igualdade, comparativo de superioridade e comparativo de inferioridade. O superlativo vai ser dividido em superlativo absoluto sintético, superlativo absoluto analítico, superlativo relativo de superioridade, superlativo relativo de inferioridade. Calma, nós vamos ver um por um agora, devagarinho, para que vocês possam entender. Então, vamos lá no primeiro, que é o comparativo. O comparativo, que é o de igualdade, como o próprio nome já diz, eu preciso de 2 elementos para comparar um ao outro. Né? Eu não tenho como comparar se eu não tiver 2. Então, eu falo assim, o professor de matemática é tão bom quanto de geografia. Então, eu estou fazendo uma comparação e estou colocando eles em pé de igualdade. O de português é tão bom quanto o de matemática, o de geografia é tão bom quanto o de inglês, e assim sucessivamente, eles são igualmente bons. Né? Então, percebam que aqui, deixa eu pegar o meu ponteiro, que aqui o adjetivo bom está aqui no meio, e aqui antes eu ponho tão, e depois eu ponho quanto, para indicar que é igual. Um é tão bom quanto o outro, eles são igualmente bons. No de inferioridade, eu vou colocar sempre o segundo menos que o primeiro, ou o primeiro menos que o segundo. Então, João é menos feliz que Pablo. Tá? Então, eu vou ter um inferior, eu vou ter que usar esse menos. E o feliz é o adjetivo, ele está aqui entre o menos e entre o quê? É inferioridade, porque eu estou usando o menos. O de superioridade é o que vai colocar um superior ao outro. Então, eu vou usar o quê? O adjetivo vai estar aqui no meio, né? Habilidoso, habilidosa, e eu vou ter o mais e o do que. Então, ó, Marta é mais habilidosa do que Patrícia.
Então, o de superioridade vai comparar uma pessoa a outra pessoa, um objeto a outro objeto. Por exemplo, posso falar assim, o pão está tão caro quanto a carne. Não, é mentira, isso não é verdade. O pão está tão caro quanto a manteiga. Ou a carne está tão cara quanto a gasolina. E aí eu vou estar comparando duas coisas. Não são duas pessoas, mas são duas coisas, né? E aí posso também comparar coisas. Então, de superioridade, sempre vai comparar um sendo superior, melhor, maior, mais do que o outro. Então, se eu pegar o adjetivo habilidoso, habilidosa, e eu vou ter lá, João é mais habilidoso do que Pedro, eu vou estar dizendo, então, que ele é um comparativo de igualdade. Se eu digo João é menos habilidoso do que Pedro, eu vou estar usando o comparativo de inferioridade. Estou comparando duas pessoas. Muito bem. Aí a gente vai... aqui, né, serve para comparar as qualidades, e aqui a gente vai falar do superlativo. Superlativo já dá uma ideia de coisa grande, né, de coisa ampla, né? O superlativo, ele já não vai comparar duas coisas ou duas pessoas, ele vai comparar um ao todo, né? Então, vamos ver como é que funciona isso. No superlativo absoluto, eu vou me referir só a um substantivo. Então, eu digo assim, a moça é extremamente organizada, tá? Então, eu estou falando só dela nesse momento. Estou falando da qualidade dela, mas eu não quero dizer só que ela é organizada, eu quero dizer que ela é muito organizada. Então, eu estou usando o quê? Eu estou usando a palavra extremamente, que é um advérbio, e o organizada, que é uma qualidade, que é o adjetivo. Se eu disser a moça é muito organizada, também vou estar usando um advérbio, que é o muito, e organizada, que é o adjetivo. Então, eu preciso de duas palavras para identificar esse superlativo, né? Para identificar essa qualidade grande que ela tem, essa qualidade ampla que ela tem. Se eu tenho essas duas palavras formando esse superlativo, eu vou ter um superlativo absoluto analítico. Se eu conseguir colocar essa qualidade extrema aí numa palavra só, eu vou ter o sintético. Então, por exemplo, eu digo assim, Luiz é inteligentíssimo. Se eu dissesse, Luiz é extremamente inteligente, eu teria um absoluto analítico. Mas, como eu digo, Luiz é inteligentíssimo, eu tenho o sintético, porque eu consegui sintetizar numa palavra só todo aquela grande qualidade do Luiz, tá? Então, para fazer o sintético, o adjetivo vai ficar sempre no grau normal e o que vai determinar se ele vai ser analítico vai ser essa palavra que vai acompanhar extremamente, muito, né? Esse advérbio que vai acompanhar esse adjetivo que vai me dar essa ideia de grande, né? De grandeza. Já no relativo, eu vou ter a minha comparação já não vai ser de 1 para 1, vai ser de 1 em relação ao todo. Então, é relativo ao todo. Eu vou ter dois também, vou ter o de superioridade e o de inferioridade. O de superioridade, quando eu pego uma pessoa e destaco ela como sendo a melhor do todo, e de inferioridade, quando eu pego uma pessoa ou um objeto e destaco como sendo o pior de todos. Então, vamos ver. De superioridade. A menina é a mais esperta da turma. Agora, eu não estou mais falando que ela é mais esperta que a Joana, ou que o Pedro, ou que a Maria. Estou dizendo que ela, em relação à sala inteira, a turma toda, ela é a mais esperta. Então, é por isso que ele é um superlativo relativo, porque eu estou relacionando ele a uma sala toda. E ele é de superioridade, porque eu estou dizendo que ela é mais do que a sala toda. E o de inferioridade, eu vou dizer que ele é o menos da sala toda. Se eu digo assim, o garoto é o menos esperto da classe. Então, eu vou estar usando essa palavra menos, né? E essa palavra menos vai me indicar inferioridade. E eu estou pegando esse garoto e estou destacando ele e comparando ele com relação a uma classe inteira, tá? Então, eu vou ter esse superlativo que vai servir para intensificar as qualidades. E aí ele vai ser dividido em absoluto analítico, absoluto sintético, relativo de superioridade e relativo de inferioridade. Depois a gente vai fazer uns exercícios e a gente vai ter como entender um pouquinho melhor isso daí.
Bom, aqui tem os exercícios, e é para vocês grifarem os adjetivos, na verdade, eu já grifei, né? E aí vocês vão dizer, grife os adjetivos, analise os adjetivos de acordo com o grau. Né? Então, eu quero saber se ele está no grau comparativo, superlativo, relativo, em qual grau que está. Então, a primeira oração é, João é tão esperto quanto Pedro. Se eu digo, eu tenho duas pessoas, né, João e Pedro, e aí eu estou dizendo que o João, ele é tão esperto quanto o Pedro, então ele é igual ao Pedro. Então, eu tenho aqui um comparativo de igualdade, tá? João é tão esperto quanto Pedro, eu tenho um comparativo de igualdade. Se eu digo Maria é a mais alta da escola, né? Se eu digo Maria é a mais alta da escola, eu estou comparando a Maria com a escola toda. Então, eu estou fazendo o quê? Uma relação da Maria com a escola toda. Então, eu vou ter um superlativo relativo de superioridade. Por quê? Porque eu estou tendo uma pessoa em relação ao todo, tá? Aí eu digo, Sofia é inteligentíssima. Olha, eu intensifiquei a palavra inteligente. Inteligente seria o adjetivo no seu grau normal. E aí eu estou intensificando para dizer assim que ela é muito inteligente. Então, eu vou ter aí um superlativo absoluto, absoluto porque está falando dela mesma, e sintético porque eu sintetizei esse superlativo numa palavra só. Ricardo é mais feio do que João. Aí eu estou pegando de novo duas pessoas, estou comparando uma com a outra. E aí eu vou ter um comparativo de superioridade, porque eu estou usando a palavra mais. Se eu usasse a palavra menos, eu teria um comparativo de inferioridade. Mas como a palavra é mais, eu vou ter um comparativo de superioridade, comparando o Ricardo com o João. Antônia é menos estressada que Lígia. Olha aqui, aqui a gente já tem a palavra menos. E eu estou comparando duas pessoas também, a Antônia e a Lígia. Então, eu tenho um comparativo de inferioridade, porque eu estou usando a palavra menos. Aqui eu tenho um outro, ó, Douglas é o menos burro da sala. Na verdade, aqui, o que eu fiz? Eu não comparei o Douglas com outro menino igual a ele, eu comparei o Douglas com uma sala inteira. E aí eu vou ter um superlativo relativo, porque está em relação ao todo, de inferioridade, porque eu usei a palavra menos. Gente, está claro até aqui? Eu preciso ouvir vocês, gente. Vocês não falam? Sim. Para mim está super claro. Está claro. Tá, então tá bom, tá ótimo. Eu fico feliz, porque aí a gente já vai, né? Vamos agora para o segundo exercício. No segundo exercício, eu peço que se faça uma análise dos adjetivos. E aí, essa análise a gente vai fazer de acordo com aquela classificação que a gente viu logo no começo. Então, vamos lá. Felizes. Felizes é simples ou composto? Ele é simples, é uma palavra só. Primitivo ou derivado? Ele é derivado, porque ele é felizes, deriva da palavra feliz. Quanto ao gênero, ele é uniforme ou biforme? Muito bem. Menino feliz, menina feliz. Ele é uniforme porque tem uma forma só para o feminino e para o masculino. Felizes é mais do que um, então está no plural. Felizes é grau normal, porque não está nem no aumentativo, nem no superlativo, nem no relativo, etc. Dulcíssima, gente, dulcíssima é quando eu digo que uma coisa é muito doce, né? Então, a maçã está dulcíssima, a laranja está dulcíssima, o doce de abóbora está dulcíssimo, né? Então, a gente usa esse superlativo absoluto sintético no caso da palavra doce. Então, eu tenho aí um adjetivo simples, que é uma palavra só. Ele é derivado, porque ele deriva da palavra doce. Ele é biforme, porque eu posso usar no feminino e no masculino. Está no singular, porque é um só, não tem o S de plural. E ele é superlativo absoluto sintético, tá? Está sintetizando em uma palavra só quanto doce é aquela coisa que eu estou me referindo.
Argentino. Argentino é um adjetivo simples e ele é derivado, porque deriva da palavra Argentina. Argentino é aquele que nasceu na Argentina, então é derivado. E ele vai ser um a mais agora, ele vai ser pátrio também, ou gentílico. Né? Eu prefiro usar pátrio, que é mais fácil a gente lembrar. Ele vai ser biforme, porque eu vou usar uma forma para o feminino e uma para o masculino, argentino, argentina, e vai estar no singular, porque eu estou me referindo a um só, e vai estar no grau normal, porque eu não estou falando que ele é argentiníssimo, né? Eu estou falando que ele é argentino no grau normal, tá simples aí. Feliz. Agora, esse da letra D é muito parecido com o da letra A, só que o da letra A está no plural e o da letra D está no singular. Então, eu vou ter quase a mesma coisa. Eu vou ter que ele é simples, igual felizes, mas, neste caso, ele já não é derivado, porque ele é o primeiro, ele é feliz. Felizes deriva de feliz, mas feliz é a primeira palavra, então ele é primitivo. Ele é uniforme, porque eu posso usar para menino e para menina. Ele está no singular e está no grau normal. Amarelo ouro é um adjetivo composto, porque ele é formado por duas palavras. Ele não é um amarelo qualquer, mas ele é um amarelo ouro. Poderia ser um amarelo canário, né? Existem vários tons de amarelo. Ele é um substantivo primitivo, apesar de estar formando uma terceira palavra, mas a gente vai analisar palavra por palavra. Amarelo é uma palavra que não é derivada de nada. Ouro não é derivado de nada, então ele é primitivo. Ele vai ser uniforme, tá? Porque ele vai ser usado tanto para coisas no feminino quanto para coisas no masculino. Ele vai dizer assim, aquela xícara é amarelo ouro. Aquele copo é amarelo ouro. Aquela bolsa é amarelo ouro, tá? E vai estar no grau normal, porque não tem aí nenhum grau aí de aumentativo, de diminutivo, de superlativo, nem nada. O rosa-choque vai ser quase igual aí aliás, ele vai ser igual ao primeiro, aí, ao anterior, ao amarelo ouro, vai ser composto, primitivo, uniforme, singular no grau normal. O roxo vai ser parecido, só que nesse caso ele não é composto, ele é simples. Magérrima. Magérrima é uma pessoa muito magra, né? Então, magérrima é um adjetivo simples, derivado da palavra magra. Biforme, porque eu vou ter uma forma para o feminino, o menino é magérrimo e a menina é magérrima. Está no singular, no superlativo absoluto sintético. Sergipano, ele vai ser um adjetivo simples, formado por uma palavra só. Ele está no singular, ele é biforme, ele é biforme porque eu posso usar tanto para homem quanto para sergipano para homem, sergipana para mulher, então ele é biforme. Ele vai ser pátrio, porque está identificando aí o local onde a pessoa nasceu, né, de Sergipe. Está no singular e está no grau normal. Sonolenta, Maria estava sonolenta. Ele vai ser simples, formado de uma palavra só, derivado, que deriva da palavra sono. Ele é biforme, porque eu vou ter uma forma para o masculino e uma para o feminino, sonolento, sonolenta, está no singular e está no grau normal. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Essa foi a nossa aula de hoje, uma aula sobre adjetivo. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a esse conteúdo, vocês podem me mandar um WhatsApp lá no grupo da gente, ou então no privado, se vocês se sentirem mais à vontade. Eu respondo, às vezes eu não respondo na hora, porque às vezes eu estou dando aula, estou fazendo alguma outra coisa, mas assim que eu tenho um tempinho, eu respondo para todo mundo e a gente pode resolver aí as dúvidas. Na próxima aula, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é um assunto que vocês não podem não saber, tá? Que é verbo. A gente vai começar a falar sobre verbo. Verbo, eu vou ter que dar várias aulas falando sobre verbo, porque tem muita coisa para a gente ver aí dentro dos verbos. Então, a gente vai ter um pouquinho mais, vai ser um pouquinho mais longo aí essa unidade dos verbos. Então, a gente vai ter mais aulas. Eu espero que todo mundo possa comparecer aí na nossa próxima aula.
E quem não puder, depois também vai ficar lá salvo no ambiente virtual, uma aula gravada para vocês lá no ambiente virtual. Vocês querem falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Obrigada por ter dito que é uma ótima aula. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite, professora. Oi, Vanessa. Oi, boa noite, professora. Fala para mim, esse Moto E7 Plus, quem é que está usando? Qual é o nome? Francis. Nancy? Espera aí, professora, só um minutinho. Ah, isso aí. Oh, meu Deus. Não, você tá, mas você estava em dois. Você estava, acho que no celular e no computador. Você continua aí. Ah, é porque o meu celular está conectado com o computador. Ah, tá. Então, ó, tem umas configurações aí no Zoom, depois vocês dão uma olhadinha como é que faz, procura lá no YouTube, mas tem um lugar onde vocês mudam o nome de vocês, para aparecer o nominho de vocês aí, que fica mais fácil para eu identificar quem estava na aula, para poder colocar as presenças, tá? Ah, entendi. Eu vou procurar, que o meu notebook é novo, tem menos de 10 dias, então eu estou apanhando dele aí. Tem problema. É só você procurar lá como configurar o Zoom, que você acha coisa pra caramba lá no YouTube. Ah, vou procurar sim. Muita coisa explicando, tem coisa bem facinho. Eu cheguei, peguei o finalzinho da aula, mas eu gostei muito. Eu vou tentar participar das próximas. Eu vou deixar essa aula. Eu vou entrar para ver depois. Essa aula está gravada, eu vou colocar, acho que a partir de amanhã já deve estar lá no ambiente virtual de vocês. E aí, qualquer dúvida que tiverem, a gente pode conversar por WhatsApp ou na próxima aula, a gente pode ver aí como faz. A nossa aula é curtinha mesmo, é uma aula só de 50 minutos, então a gente precisa dar sempre conteúdos mais curtinhos. Então, só vocês verem aí como é que faz para colocar o nome, chamarem mais colegas para participar da aula, quem quiser participar, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente vai falar, então, vou começar a falar para um assunto meio chatinho aí, mas que a gente precisa ver, que é a parte dos verbos, tá, gente? Então, nós vamos começar a ver. É verdade. Isso. Precisa colocar o nome aqui para dar presença, professora? Precisa. Coloca aí no chat para mim o seu nome. Tá. Para eu poder colocar a presença. Se você souber o número da sua matrícula, coloca aí aquele RA, né? Aquele número da... E aí coloca nesse chat aí para mim que eu salvo aqui e já fica tudo salvo e eu já posso pôr presença para todo mundo para vocês terem o certificado depois. Porque os certificados, eles vão sair no final do semestre de acordo com as aulas que vocês assistiram. Então, para ter o certificado, não basta que vocês assistam às aulas gravadas, vocês têm que estar na aula ao vivo, tá? Então, vocês colocam sempre para mim, né, no chat, o nome de vocês, para que eu possa controlar essas presenças aí, tá bom? Então, tá. Então, a gente se vê na próxima aula, na próxima quarta-feira, e qualquer dúvida, vocês me chamem, tá bom? Tá bom, professora, obrigada, viu? Eu que agradeço eu que agradeço a todos por terem ficado. Posso passar um exercício, sim. Posso deixar lá eu vou fazer um exercício e deixar lá no ambiente virtual para vocês, tá bom? Ah, tá ótimo. Então tá, pessoal. Uma boa semana para todos vocês. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada.